Oi, gente! A gente está começando uma Casa TPM diferente esse ano. É a Casa TPM de sempre, adaptada a esse mundo estranho que a gente construiu. Não é? Todo mundo tentando existir de um novo jeito. Quem sabe a gente consiga criar esse novo mundo. Né? O feminismo trouxe para a gente tantas ferramentas, né? Tanta coisa bacana para a gente entender o que está acontecendo ou o que o mundo faz com a gente já está começando a ver essas mulheres lindas aqui. Então, primeira mesa, carga mental. Eu vou debater carga mental, a gente vai conversar sobre carga mental com a atriz Juliana Alves, com a Thelma Assis, a doutora Thelma Assis, a Thelminha, e a Rachel Maia. Ela é CEO da Lacoste no Brasil. Está todo mundo aqui já, né? Estou vendo... Aê, estou vendo todo mundo. Bem-vindas à Casa TPM. Um prazer falar com vocês. Carga mental. Nossa, eu estou vendo o Mandela. É o Nelson Mandela atrás? Que lindo! Tenho ele também na minha casa. É isso aí, eu tenho ele também na minha casa, mas é ele guerrilheiro, assim, ele bem novinho. Uma foto icônica dele. Depois eu mostro, depois eu posto essa foto. Gente, vamos falar sobre carga. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou. Tá bom. Então, vamos falar sobre esse negócio de carga mental. Eu descobri recentemente o que é carga mental. Né? Se a gente não nomeia as coisas, a gente não pode tentar enfrentar as coisas. Né? Então, eu acho que essa nova onda de feminismo trouxe para a gente ferramentas muito importantes de nomear as coisas, para a gente entender do que se trata. Carga mental é uma coisa complicada de explicar, mas é muito fácil da gente entender, porque a gente vive isso. Mulheres vivem isso. A maioria das mulheres vive isso. Né? Carga mental é uma força invisível que atua dentro de todas as casas. Do que se trata? Se trata daquela coisa, daquela semente que fica na sua cabeça pensando assim, será que o peixe que está no congelador ainda está bom? Eu posso fazer ele para o jantar hoje? Será que a mamadeira da criança está pronta? Será que... meu marido mandou a cartinha de parabéns para a mãe dele, a gente comprou o presente de aniversário daquele casamento que a gente foi há 2 meses. Enfim, é uma força invisível que atua dentro de todas as casas e que diz respeito à gestão de uma casa, e que normalmente cai sobre a mulher. Isso é pesquisa. 85% dos lares, essa força invisível está atormentando a mulher. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Queria perguntar para vocês. Thelminha, vou começar com você. Quando você entendeu o que era carga mental? Olha, você agora nomeando de uma forma muito bonita, né? Mas as preocupações, né, que a gente vive, que a gente carrega, e agora nessa situação de confinamento em que estamos vivendo, mais ainda, né? Nos faz, assim, nos encontrar com os nossos monstros ali no dia a dia, as nossas preocupações. Então, eu acho que é um termo que tem uma definição, mas que faz parte da nossa vida sempre, né? Rachel, você entendeu o que era carga mental e na hora... Porque, assim, para mim, quando eu entendi, me bateu um pavor, e eu sou lésbica. Isso, daqui a pouco falaremos sobre isso. Numa casa em que há 2 mulheres, também tem, mas especificamente eu acho que carga mental talvez trate mais de uma relação de homem, uma relação heterossexual com filhos. Aí é que a gente vê o tamanho disso. Como foi entender, Rachel, o que é carga mental? Para hoje, oi gente, que está aí, para hoje ainda independente. Então você me classificou aqui. Bonitinha, fez errado. Dependente, sou eu e meus. E aí a carga mental por compartilhar, eu entendi. Esquecia tudo. Do esquecimento para casa, estava no escritório. De repente eu estava numa... Está travando? Eco, né? Rachel, peraí, só um minuto, porque tá travando, tá falhando. Eu vou jogar... Ju, deixa eu falar com você, Juliana.
Já já a gente vai voltar para a Rachel. Me fala você, como foi entender o que é a carga mental? Como isso caiu em você? É um pouco parecido com o que você falou. Me confirma se o áudio estiver legal, tá, gente? A percepção se deu justamente nas dificuldades em estar com muitos esquecimentos, uma sensação de estresse, a sobrecarga, e aí começar a pensar, né, quais eram os efeitos de todas as situações que a gente vive corriqueiramente, mas principalmente agora, numa situação de pandemia e isolamento social, onde você utiliza muito mais o celular em casa e você precisa fazer muito mais coisas online, e aí você perde o limite de carga horária de trabalho. Você se envolve em poucos segundos com uma situação de muito entretenimento, mas ao mesmo tempo com uma situação de tragédia. E você está ali naquele mesmo ambiente com uma filha pequena que tem muitas demandas, muitas necessidades, e precisando estar firme para não transparecer isso para ela, e ao mesmo tempo, como você falou, preocupado com todas as tarefas que agora estamos precisando realmente concentrar nas famílias, nos núcleos familiares, para que as pessoas possam circular o menos possível. Então, eu comecei a precisar de um tempinho para mim, né? Mesmo quando parece que não dá, mesmo quando parece que não dá tempo. E entender isso, entender como isso sobrecarrega muito mais a mulher do que o homem, por conta da estrutura onde a nossa sociedade foi construída, nos faz automaticamente criar situações de debate em casa que, num primeiro momento, podem gerar conflitos. E aí vai, a gente desenvolve melhor isso. É isso, não há como a gente tentar mudar essa realidade que a gente vive se a gente não gerar algum conflito, né? Como diz a Djamila Ribeiro, não existe transformação sem algum incômodo. A gente vai precisar passar por algum tipo de incômodo, né? E eu estava dizendo, eu sou lésbica, e na minha casa também eu me deparo com a carga mental. Eu sou, normalmente, a que tem a menor carga mental. E eu me pego dizendo coisas assim, como faz o feijão? Você acha que esse peixe aqui tá bom? Sou eu que coloco a carga mental na minha mulher. E é uma sensação dolorosa essa, porque a gente também consegue reproduzir essas estruturas de poder, né? E dói isso, mas a questão é assim, a gente está consciente delas. E aí, a partir dessa consciência, a gente pode começar a se transformar. Então, me diz para você, como você já se deu conta da carga mental e o que você faz para tentar resolver isso na sua casa? Olha, eu sou uma pessoa totalmente, como eu posso dizer, eu quero controlar um pouco da minha vida e da vida das outras pessoas ao meu redor. Então, isso me traz uma carga mental muito maior até, né? Porque eu acabo sendo proativa, mas às vezes até demais. E isso reflete em mim como uma autocobrança também muito forte, sabe? Então, aqui em casa, eu tenho, como a Ju falou, eu também tenho tentado ter um tempo para mim. Confesso que não é fácil. Não é fácil. É um tempo que eu já não tinha antes, né? Porque antes dessa história de BBB, de participação em reality, eu trabalhava aí 60 horas semanais, rodava de um hospital a outro, passava 3 horas no trânsito, e aquela cobrança, né? Sempre a cobrança, o papel da mulher que trabalha, que cuida, que ajuda a cuidar da casa, porque graças a Deus aqui a gente compartilha as atividades, e eu acho que isso é um fato também que contribui para diminuir essa carga mental, né? Quando você tem um parceiro ou uma parceira que compartilha as atividades do lar com você, isso já é um primeiro grande passo. E na vida, assim, depois de reality, depois que eu me encontrei nesse confinamento há quase 6 meses, né, que eu estou confinada, eu tenho tentado, na medida do possível, ter um tempinho também para ter um encontro comigo mesma, sabe? Respeitar esse meu espaço. Eu acho que é muito importante para diminuir essa carga mental, a gente tentar respeitar o espaço um do outro também e compartilhar, né, os pesos, né, dessa carga para poder dar uma aliviada para nós também.
É incrível, né? Que venha como uma surpresa para a gente hoje, assim, que adultos funcionais que dividem uma casa precisam fazer coisas para que aquela casa se mantenha, né? Mas eu, por exemplo, fui criada para achar que manter a casa funcionando é uma atividade da mulher. E não é que a gente nasceu com um chip que sabe fazer a lista do supermercado, né? Porque tem essa diferença também. Uma coisa são as coisas que você faz em casa. E talvez a gente já tenha começado a entender que é preciso haver a divisão das tarefas. Mas a carga mental é uma estrutura uma camada um pouco mais abaixo dessas. São as coisas que a gente pensa sobre uma casa. E não é que a gente quer que vai haver sempre carga mental. Ninguém vai sair na rua numa manifestação falando pelo fim da carga mental. Não há o fim da carga mental. O que tem que haver é a divisão da carga mental, para que uma pessoa não fique... Estou recebendo a informação de que a conexão da Rachel melhorou. Que bacana essa informação. Para que um não fique sobrecarregado e o outro não fique subcarregado. Então, vamos para a Rachel. Rachel, me diz uma coisa. Você trabalha fora, né, CEO da Lacoste no Brasil, e você também tem uma casa. Como é essa divisão? E como foi entender para você o que é a carga mental? Como foi aprender essa informação? Oiê, vocês estão me ouvindo bem agora? Ou ainda estão com eco? Tá bom agora. Ai, que bom. A minha resposta anterior foi: eu sou uma mãe independente e estou como presidente, né? Então, a carga mental automaticamente me vem naquele overload, sabe? Quando você está esquecendo muito rápido a coisa, eu não sei se você me entende, e ao mesmo tempo agora com esse confinamento, a Ju falou algo muito importante, a gente começa a ser produtiva, no meu caso, de corporativismo, assim que sai da cama. Então, isso é um desafio, porque estar com os meus 2 filhos, com a Sara Maria e o Pedro Antônio, tinha um vale, né, entre o escritório e a minha casa. Hoje não tem mais esse vale, né? Essa divisão. Tudo está aqui na minha casa. E às vezes eu tenho dificuldade, sim, em fazer um break, né? E colocar o pensamento só na casa, ou colocar o pensamento no corporativismo. Então, para mim, essa carga mental, ela vem mais como eu devo virar o shift, virar o canal, ir para casa, ir para o trabalho, mas estando no mesmo local. Mas uma questão, Rachel, eu trabalho muito com ajuda externa, né? Então eu tenho mentor, eu tenho analista e faço coach. Para mim é muito importante continuar dentro desse processo para que essa carga mental não vire um fantasma, né? Ou não vire algo que eu não possa lidar. Porque eu tenho 2 pessoinhas aqui que dependem de mim. Então, eu estou dentro de casa, isolada com eles, e, ao mesmo tempo, eu tenho a responsabilidade de manter uma empresa unida. Então, isso tudo é muito importante. E eu sei que eu tenho que buscar ajuda fora para que eu possa orquestrar tudo isso. Mas, mesmo buscando ajuda fora, tem os momentos que fala assim, putz, cara, e aí? Como você acabou de falar, como é que eu faço peixe mesmo? Eu não sei fazer. Então é verdade, eu não sei fazer. Vou lá no Google, né, procuro na internet, faço peixe com a minha filha, que descobri há pouco que ela ama, né, tudo que é de cozinha, e aí agora a gente consegue, agora ela vai fazer 9 anos, a gente consegue interagir um pouco mais, e ela muitas vezes lembra de muito mais coisa que eu, e aos 9 anos me dá insights. Então, eu vejo que é uma carga mental, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de falar, eu não sou a superwoman, eu não preciso ser a superwoman todo momento, também em casa. Eu posso também ser frágil para os meus filhos. Claro, claro. Não, isso é fundamental, todas essas descobertas. A gente é uma geração muito privilegiada, porque a gente está passando por essa fase
acessando todas essas descobertas, né? Eu estava vendo um vídeo de uma pesquisadora americana que disse que chegou em casa um dia e fez um teste, falou assim para o marido, vou te falar o que está na minha cabeça agora. Eu estou pensando se a carne que está na geladeira está boa para a gente comer hoje, eu estou pensando que talvez a máquina de lavar esteja quebrada, a gente precisa chamar um técnico, a gente foi no casamento da sua irmã, faz umas 2 semanas, a gente não comprou o presente ainda, precisa comprar o presente, o que você está pensando? E ele respondeu, não, na minha cabeça é só trabalho mesmo. Como se o que ela tivesse acabado de dizer não fosse muito trabalho, né? Trabalho! Como assim? Muito trabalho. Pois é, gente, o que a gente faz em casa é trabalho, não é porque não é remunerado, que não é trabalho. Então, tem todas essas descobertas, né? Eu queria jogar para a Juliana. Juliana, como é na sua casa? O que você se obrigou a mudar para se olhar mais, com mais carinho, com mais atenção, e tentar transformar aos poucos essa realidade que todas as mulheres vivem? Olha, no início eu fiquei totalmente, vamos dizer, empenhada e muito concentrada e não me dava conta de quanto eu estava me sobrecarregando e me deixando de lado em prol de criar um ambiente que pudesse ser compensador diante de tudo que a gente estava fazendo aqui, e eu falo dos últimos 4 meses, né? Mas assim, desde o nascimento da minha filha, a realidade mudou, né? E eu percebo quais são os momentos onde eu me sobrecarrego e os momentos onde a conta vem, né? A conta sempre chega quando eu percebo que eu faço isso. E a mudança de atitude teve que vir, e não só na situação de pandemia, mas também em relação à minha relação com a minha filha, é um grande termômetro. Quando eu percebo que eu sou muito autocrítica, então eu sempre vou achar, e toda mãe sempre acha que não está fazendo o suficiente. Mas quando eu percebo sinais, né? Sinais da criança. E eu comecei a perceber que ela tinha razão em determinadas coisas, né? Quando eu achava que eu tinha que responder todas as mensagens de trabalho, porque a gente está com uma insegurança profissional que é geral, né? E aí eu percebia que eu podia esperar ela dormir para aquela resposta e depois, no outro dia, ter outra resposta. As coisas podem esperar, porque esse momento que a gente vive com essa pessoinha, que depende totalmente da gente, é precioso demais para a gente deixar passar e não possibilitar a ela ter momentos que não adianta outra pessoa realizar, que só nós podemos realizar com elas, pela importância que a gente tem na vida delas. Então, eu confesso que a minha filha foi um termômetro para mim importante, e a partir disso, dessa dificuldade com ela, da irritabilidade dela, da carência dela, eu comecei a olhar para mim também e perceber, olha, se eu estou fazendo isso com ela, eu estou fazendo isso comigo. E aí foi quando eu comecei a criar métodos e formas e diálogos para que esse aparente superpoder, que a mulher é colocada na sociedade como detentora de um superpoder, não me criasse situações de grande estresse e de frustrações e de insônias e angústias, né? Porque assim, é muito, muito romântico essa coisa da mulher que faz muita coisa, mas na prática a gente sabe que a carga ela pode ser mais dividida, mais distribuída, e eu fiz até um dos meus vídeos, eu faço um vídeo na internet que é Dá uma Parada Agora para Nós, eu fiz um episódio falando sobre isso, a gente pode dosar melhor isso, dividir melhor essas tarefas e perceber até que ponto que a gente não está se exigindo muito também, né? Sem dúvida. Eu posso fazer um complemento aqui no que a Ju falou? Por favor, Rachel. Olha, eu acho muito bacana essa questão de poder dividir, mas no meu caso, olha só, cada caso é um caso, né? E no meu caso, que eu tive que trazer o trabalho para casa, até então a Sara Maria, ela me cobrava muito da questão da mamãe trabalhar muito fora e ela não entendia toda a dedicação da mamãe. E aí eu trazendo o trabalho para dentro de casa, a minha filha de 9 anos, ela fala assim, mamãe, eu entendo. A senhora quer que eu frito um ovo aqui no jantar?
senhora não precisa, eu entendo, ela ouve as minhas reuniões. Mamãe, a senhora quer que eu faça tal coisa? Ó, mamãe, eu já tomei banho, viu? Então, isso tudo para mim me enche de orgulho também. Por quê? Porque eu, como eu disse para vocês, eu sou independente. Eu tenho eu e euzinha para poder, né, pagar todas as contas. Então, para mim é muito importante ela ter essa percepção que a mamãe, ela muitas vezes dá menos tempo para ela, porque muitas vezes eu dou 5% do meu tempo do dia para a Sara Maria e para o Pedro agora. Mas são sempre 5% ou 10% de um tempo de muita qualidade. E que agora, depois desse tempo de pandemia, aliás, ainda estamos na pandemia, mas neste momento de pandemia, eu vi que a minha filha teve uma clareza maior que a mamãe, quando sai, não está brincando. A mamãe está trabalhando, está em reunião, está resolvendo questões da empresa. E hoje ela olha para mim e fala: não, mamãe, não precisa. Ô, mamãe, eu vou esperar quando a senhora acabar. Cara, isso me enche de orgulho. Então, isso me ajuda, aí ela me ajudar também, sabe? A lembrar de algumas coisas que eu tenho que fazer em casa, que com certeza, no final do dia, depois desse dia super push, eu vou esquecer. Mas ela tá lá. Mãe, lembra que a gente ia fazer tal coisa? Ô, mãe, tu lembra que a gente... E tá tudo bem, e tá tudo certo contar com essa ajudinha que vem de forma carinhosa, porque ela sabe que a minha resposta para ela vai ser com carinho também. Então, eu acho que são situações diversas, mas que eu acho que a gente está tentando aprender a assimilar e tentar ter o retorno dela para a nossa vida da forma mais satisfatória. Eu vejo dessa forma. Sem dúvida, que lindo. E muita sensibilidade, né, de uma criança olhar, e você quer que eu faça o ovo? Quer dizer, é uma participação, né, vai se tornar um adulto funcional. Nós somos criadas, no fundo, nós somos criadas para ser adultos funcionais. O que a gente está começando a ver é que nem todo homem é criado para ser um adulto funcional dentro da casa, né? E essa história também da gente conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo... Não é que a mulher é assim, e a gente romantiza, e às vezes até se vangloria disso, que até uma artimanha do sistema para fazer com que a gente sinta orgulho disso. Não há motivo para ter orgulho disso. Nenhum ser humano foi feito com a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E muitas pesquisas dizem que isso atrapalha, porque se você está multitarefando as coisas na sua cabeça, você vai chegar no trabalho e você não vai performar como você performaria se você não estivesse fazendo isso, né, Thelminha? Você é médica, você tem uma rotina que é puxada, linha de frente, enfim, várias coisas acontecendo. Como que você olha para você e fala, agora deu, agora é para mim, agora é eu comigo? Tem esse momento? O que você faz? Então, eu sempre tive o meu momento hobby, viu? Eu nunca me privei de ter um momento comigo mesma. Eu, mesmo sendo médica, eu costumo falar que eu conciliava a minha profissão com o fato de ser passista de uma escola de samba, porque era o meu maior hobby, então eu tinha esse meu momento também, sabe? O trabalho realmente acaba sendo um pilar na nossa vida e eu sempre me dediquei muito, sempre me cobrei muito, mas eu sempre separei um tempo para mim, porque eu acho que isso com certeza é fundamental. Eu sempre soube assim administrar isso, e eu sou uma pessoa muito dinâmica, então eu sempre gosto de inventar algo novo, eu sempre gosto de criar tantos desafios, né? Tanto é que topei entrar num reality show aos 35 anos de idade e com uma profissão muito realizada profissionalmente, mas eu acho que eu tinha novos desafios para alçar na minha vida e fui aí acatando tudo, mas sempre se preocupando com cuidado comigo mesma, sabe? Sempre me valorizando muito, resgatando o meu valor, porque senão a gente pira, né? Senão a gente acaba perdendo aí os focos. É sério, esse negócio da carga mental é sério. Tem gente que fica deprimida, enfim, pega num lugar muito fundo. Vai, Ju. Desculpa, é que a Thelminha falou uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar,
que existe uma diferença entre a mulher ter a capacidade de ser múltipla, ela pode ser uma passista de escola de samba e ser uma médica super competente, e ela pode ter algum outro hobby, ela pode ter outra função, outro talento. Isso é uma coisa que a sociedade às vezes tem dificuldade de enxergar, e é importante a gente ressaltar que ela pode ser múltipla, ela pode realizar muitas tarefas, sim. Mas isso a gente está falando da sobrecarga. Existe essa diferença. A gente quer poder fazer muitas coisas, mas a coisa tem que estar no lugar do prazer e não no lugar da função, do desgaste. Exato. Não no lugar da imposição. Exatamente. E carga mental é sobre manter uma casa funcionando. É o básico. Manter a casa. Qualquer adulto funcional precisa participar da casa funcionando. O resto, se a gente vai ou fazer uma operação, ou ir para a escola de samba, ou ir acompanhar o filho ou a filha num jogo de futebol, são outras coisas. É aquela carga mental que você fica é um programa minimizado constantemente na sua cabeça, né? O peixe está bom? Será que eu compro isso para o jantar? Será que produto de limpeza está acabando? Porque uma coisa é o cara que vai fazer o supermercado, a outra é quem faz a lista do supermercado, né? Gente, a gente está quase acabando. Vocês querem falar mais alguma coisa? Manda ver. Sabe, Bia, eu aprendi com terapia não me cobrar quando a casa não estiver funcionando. Quando não tiver as coisas que deveriam estar. Eu acho que a gente... Essa mulher de hoje, eu ouço a Ju, né? E hoje ouço a Thelminha agora, que é um super prazer estar com ela. Eu acho que nós, mulheres, entendemos que nós não precisamos ser super mulheres. Nós precisamos estar satisfeitas com as nossas escolhas. E que sejam escolhas, né, que sejam algo que nos dê prazer. E não que sejam algo impositivo. E tá tudo bem também esquecer as coisas e não precisa ter toda a perfeição ou toda a harmonia em casa, porque esse universo perfeito, desculpa, cara, ele não existe. E eu sempre estou dando várias mancadas, várias. Você pensa numa pessoa que recebe visita e de repente fala, putz, não tem guardanapo. Cara, não tem guardanapo. Aí você liga para a próxima visita, você fala, você traz guardanapo da sua casa? Porque na minha não tem. E assim cara. Melhor. Meu, é mais ou menos por aí. Então, gente, ó, não se preocupa não se não tiver perfeito, viu? É isso aí. É isso aí, gente. Que bom, que ótimo bater esse papo com vocês. Eu agradeço muito vocês toparem participar. Obrigada, foi lindo. A gente vai ter muito mais coisa hoje. Fica com a gente, tá? Vocês três também. Se liga aí no resto da programação, tá bom? Tem mais coisa boa vindo aí. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer participar. E olha, somos 3 mulheres negras. Eu vou lançar aí para você, Emília. Para a gente pensar como é possível estar na luta, no combate ao racismo e ver todas as notícias que tocam o nosso coração e mexem com a nossa empatia e, paralelamente a isso, estar na luta e estar se cuidando. Como conciliar o autocuidado com a luta? É o grande desafio nosso, daí para frente. Obrigada. Boa, Ju, mandou bem. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, pretas. Beijo.